As 4 principais escolas do período helenista na Grécia Antiga. Olá, seja bem-vindo ao canal Semanário do Pensamento. Neste vídeo vamos falar das principais escolas do período helenista na Antiga Grécia. Se inscreva no canal e ajude a filosofia a encontrar mais gente na rede. O período helenista na Grécia foi uma época de grandes transformações sociais, políticas e culturais. Ele aconteceu entre aproximadamente 323 e 31 a.C., após a morte de Alexandre o Grande. Nesse cenário, as escolas filosóficas ganharam destaque buscando oferecer guias para a vida e a busca pela felicidade em um mundo em constantes mudanças. As principais escolas filosóficas desse período foram: 1. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C. em Atenas, no Pórtico Pintado, Stoapóticle, de onde deriva seu nome. Filósofos posteriores, notáveis como Sêneca, Epiteto e o imperador romano Marco Aurélio, foram membros desta escola filosófica. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro, e o vício o único mal. Coisas como saúde, riqueza e prazer são indiferentes, embora alguns sejam preferíveis, até certo ponto, se não entrar em conflito com a virtude. A razão humana é vista como uma parte da razão universal, logos, que governa o cosmos. Viver virtuosamente significa viver em harmonia com essa razão, aceitando o que não pode ser controlado e agindo corretamente sobre o que pode ser. Os estoicos enfatizam a distinção entre o que está sob nosso controle, nossos julgamentos, opiniões, desejos e aversões, e o que não está, eventos externos, outras pessoas, o corpo e a reputação, por exemplo. A tranquilidade ou ataraxia e a liberdade, a apatheia, que seria a ausência de paixões irracionais, são alcançadas ao focar no primeiro e aceitar serenamente o segundo ponto. Os estoicos promovem a autodisciplina, a coragem, a justiça e a sabedoria. Consideram que as emoções negativas, como medo, raiva e inveja, são resultado de julgamentos errôneos e que podem ser superadas pela razão. A filosofia estoica era um sistema completo que incluía lógica para aprimorar o pensamento, física para entender a ordem do universo e ética para guiar a conduta, formando assim os 3 pilares da filosofia estoica. A lógica seria a raiz, a física o tronco e a ética os frutos. 2. Epicurismo. Fundado por Epicuro, que viveu entre 341 e 270 a.C. em seu jardim em Atenas, que servia como uma comunidade filosófica. O objetivo supremo da vida, para o epicurismo, é a busca do prazer, mas não de um prazer sensual desmedido. Para Epicuro, o verdadeiro prazer reside na ausência de dor física, chamado de aponia, e na ausência de perturbação mental, chamada aqui de ataraxia. Os epicuristas defendem uma vida de simplicidade e moderação. Prazeres intelectuais e amizades são considerados superiores aos prazeres efêmeros. O cálculo racional dos prazeres e dores, hedonismo calculista, é essencial para uma vida feliz. Epicuro adotou também a teoria atomista de Demócrito, segundo a qual o universo é composto por átomos e vácuo. Isso leva à conclusão de que não há vida após a morte e que os deuses, se existissem, não se preocupariam com nossos assuntos humanos, eliminando assim o medo da morte e da ira divina. Para Epicuro, quando nós existimos, a morte não existe. Quando a morte existe, nós não existimos. Assim, grande parte da filosofia epicurista visa livrar as pessoas do medo da morte e do medo dos deuses, para que pudessem viver tranquilamente. 3. Ceticismo, ou escolas céticas. O ceticismo no período helenista se manifestou em 2 principais correntes. O pirronismo, que é associado a Pirro de Elis, que viveu entre 360 e 270 a.C., e mais tarde foi sistematizado por Enesidemo e Sexto Império. A ideia central é que não podemos ter conhecimento certo sobre a natureza intrínseca das coisas. Diante de argumentos igualmente fortes para posições opostas, a atitude mais razoável é suspender o juízo. A suspensão do juízo leva à tranquilidade mental, à ataraxia. Ao parar de lutar para determinar o que é verdadeiro ou falso sobre o mundo externo, o indivíduo se liberta da perturbação causada por crenças dogmáticas e paixões. Apesar da suspensão do juízo em questões filosóficas, os pirronistas viviam de acordo com as aparências, os costumes e as convenções locais, sem se comprometerem com a verdade absoluta de nenhuma delas.
A outra corrente do ceticismo foi o ceticismo acadêmico, desenvolvido na Academia Platônica por Arcesilau, que viveu entre 316 e 241 a.C., também por Carneades, que viveu entre 214 e 129 a.C. Ambos rejeitaram o dogmatismo da própria escola platônica e de outras escolas contemporâneas a eles. Eles argumentavam que o conhecimento certo é impossível de ser alcançado. Eles focavam na crítica sistemática das doutrinas dogmáticas de outras escolas, especialmente do estoicismo, mostrando as contradições e a falta de fundamentos de suas afirmações sobre a verdade. Embora não acreditassem na possibilidade de conhecimento certo, os céticos acadêmicos aceitavam a probabilidade como uma guia para a ação. É possível ter graus de convicção em certas crenças sem afirmar sua certeza absoluta. Sua atitude era mais combativa ao dogmatismo alheio do que a do pirronismo, que buscava a paz pela simples suspensão. 4. Cinismo. A quarta escola do período helenista foi o cinismo, embora em seu auge tenha sido antes do período helenista com Arístenes, discípulo de Sócrates, e Diógenes de Sinope. O cinismo continuou a ser uma força durante o período helenístico e influenciou outras escolas como o estoicismo. Os cínicos defendiam uma vida em total acordo com a natureza, rejeitando as convenções sociais, a reputação, a riqueza e o poder. Acreditavam na importância da autossuficiência e na independência de tudo que é externo. Viviam de forma extremamente simples, muitas vezes sem posses, e desafiavam abertamente as normas sociais. Em termos de liberdade de expressão, eram conhecidos por sua franqueza e crítica mordaz à hipocrisia e tolice da sociedade. A felicidade para eles era vista como acessível através da virtude, que consistia em uma vida de desapego à razão e conformidade com a natureza, libertando-se das paixões e desejos artificiais. Essas escolas, embora distintas em seus caminhos, compartilhavam uma preocupação central com a ética e a busca pela eudaimonia, a felicidade ou florescimento humano, em um mundo em constante fluxo, oferecendo diferentes modelos para se viver uma vida plena e significativa. E você, qual escola achou mais interessante? Se esse vídeo te ajudou, deixe o like e aproveite para se inscrever no canal Semanário do Pensamento e ajudar a filosofia a ser encontrada por mais gente na web. Muito obrigado, valeu!